Glória a Deus, aleluias. Glória, glória seja dada ao nome do Senhor. Mais uma madrugada, mais um dia que está se aproximando, a alva está chegando. E aqui eu estou, irmãos, para bendizer e exaltar o nome do Senhor, para adorá-lo na beleza da sua santidade, porque ele merece toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor dos Exércitos, ao Jesus amado, ao Cristo, aleluia, ao Jeová Jireh, ao Deus que provê, aleluia, no Moriá. Seja dada ao Tissidicneu, ao Jeová Sabaote, toda honra seja dada, aleluia, Jesus amado, ao Iavé, toda honra seja dada, ao Jeová Rafá, o Deus que cura o corpo e a alma. Toda honra e toda glória seja dada ao Jeová Chamar, ao Deus que está ali. Aleluias. Glória a Deus, toda honra e toda glória seja dada a Ele, ao Eu Sou. Aleluia, toda honra e toda glória seja dada ao Emanuel, ao Deus conosco. Eu quero falar um pouquinho nessa noite, nessa manhã que se aproxima, de uma palavra mencionada no livro de Marcos, no seu capítulo de número 8, e a sua epígrafe, ela vem falar a respeito da segunda multiplicação de pães e peixe. O texto, ele narra uma passagem muito importante. O texto, ele vem trazer uma história, aleluia, de um acontecimento que aconteceu com Jesus e os seus discípulos e uma grande multidão, uma multidão de quase 4.000 pessoas. Aleluias. O texto vem narrar uma história de um tempo, de um dia escasso, de um dia que uma multidão se encontra no deserto. E é bem certo, irmão, que deserto simboliza na vida do ser humano dificuldade, tempos difíceis. Deserto simboliza na vida do ser humano sofrimento, escassez. Porém, no deserto, como aquela multidão, estava ali o pão da vida. Porque Jesus, ele diz nas suas palavras: eu sou o pão da vida, eu sou o pão descido dos céus. Aleluia. Nessa ocasião, Jesus estava com a multidão no deserto. E o primeiro versículo, parte A, inicia-se dizendo assim: naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhe: aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Tenho compaixão da multidão, porque há 3 dias estão comigo e não têm
o que comer. Aleluia. E se os deixar ir em jejum para casa, desmaiarão no caminho, porque algum deles vieram de longe. Aleluias. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde dará alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhe: quantos pão tendes? E disse-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando 7 pães, e tendo dado graça, aleluia, Jesus, partiu-os e deu aos seus discípulos para que o puseste diante deles. E suspiraram-nos diante e puseram-nos diante da multidão. E tinha também uns peixes, uns poucos peixinhos. E tendo dado graça, ordenou que também lhes pusesse diante. E comeram e saciaram-se dos pedaços que lhes sobrejava. Aleluia. E levantaram 7 cestos, e os que comiam eram quase 4.000. Aleluia. E despediu-os. Aleluias. Amado, esse texto, ele vem falar de um evento, de um acontecimento, onde uma grande multidão, muito numerosa, de quase 4.000 homens, se encontrava. Isso é sem contar criança, mulheres e idosos, né? Que também se encontrava no meio desse evento. E já há 3 dias estavam eles sem alimentar o seu ventre, sem alimentar o seu estômago. E Jesus, ele se compadece daquela multidão, ele se compadece daquele povo. E chama os seus discípulos num particular, e ele diz para os seus discípulos: olha, eu tenho compaixão desse povo, eu me compadeço dessa multidão, porque eles já estão comigo aqui no deserto, já há 3 dias, aleluias, e eu não posso despedi-lo eles para suas casas, sem antes alimentá-los. Eu não posso despedi-lo eles em jejum, porque desmaiarão pelo caminho de fome, e muitos deles vieram de longe. O que eu entendo com essa palavra é que Jesus, em todo tempo, em todo momento, Jesus, ele está olhando para uma multidão. Ele está olhando para você, aleluia, com um olhar de compaixão. Ele está vendo as suas necessidades. Ele está olhando o que você precisa, aleluia, para que você não venha desfalecer na fé. Ele está de olho, ele está vendo tudo que acontece com você.
e ele se compadece de você. O amor de Jesus por você é imenso, a ponto dele ver a sua necessidade e se preocupar com a sua situação. E quando ele se preocupa, quando ele olha para você e se compadece de você, ele vai enviar socorro até você. Veja bem, quando ele se compadece da multidão, ele chama seus discípulos num particular. E ele diz, olha, eu me compadeço da multidão que está comigo. Aleluia. E se despedi-lo para suas casas em jejum, vão desmaiar pelo caminho, pelo deserto. Então ele se compadece de você. Quem sabe nesse momento ele está olhando para você, está olhando para a sua situação, e ele está chamando anjos. Mensageiro está dizendo, olha, eu me compadeço daquela minha filha, eu me compadeço daquele meu filho, e eu não posso deixar ele segui-lo, aleluia, no estado de calamidade que ele se encontra. Eu preciso alimentá-lo, porque se eu não alimentá-lo, ele vai desmaiar, aleluia, no caminho. Quem sabe a sua caminhada pelo deserto tem sido grande. Quem sabe a sua estadia no deserto tem sido longo, aleluia, a sua caminhada geográfica, aleluia, no mundo espiritual e no mundo, aleluia, natural em que nós vivemos na terra dos viventes. Mas uma coisa eu tenho por certeza para você nessa manhã. Jesus, ele se compadece de ti. E quando ele se compadece, ele se preocupa, aleluia, em alimentar você, em não deixar você continuar da mesma forma que está. Eu não sei, meu amado, minha amada, de que forma tu tens se encontrado, aleluia, neste deserto. Eu não sei de que forma esse deserto tem cercado teus passos, tem cercado a tua pessoa, a tua vida. Mas uma coisa eu tenho certeza de que Jesus, ele se compadece de ti. E ele chama anjos poderosos, aleluia, e manda ir de encontro, aleluia, à sua necessidade nessa manhã. Tome posse do teu milagre, tome posse da tua vitória. Mas os discípulos, eles vão indagar a Jesus, mas como pode alimentar-se essa multidão de pão nesse deserto? Porque normalmente assim, meu irmão, quando você se encontra na caminhada com Cristo, quando você se encontra na sua fé, na sua luta, normalmente vai aparecer alguém para tentar roubar a tua fé, para tentar desanimar, para tentar te tirar da caminhada, para tentar fazer você desistir da caminhada. Mas Jesus, ele em hipótese alguma, ele quer que você abandone a caminhada. Em hipótese alguma, ele vai te deixar, aleluia, você caminhar em jejum, porque ele se preocupa com você. Ele entende e ele vê que não é certo despedi-los com fome para as suas casas, para que não venham desmaiar, aleluia, desfalecer pela caminhada. Então, ele pergunta para aqueles discípulos, quantos pães tem? E os discípulos respondem, 7 pães. E Jesus diz, trazei a mim. E eu aprendo com essa palavra que o negócio, o segredo da vitória do cristão, o segredo da vitória do ser humano,
Aleluia, não é olhar para o deserto igual aqueles discípulos olhou para o deserto e a incredulidade tomando conta do seu coração disseram para o mestre: como pode alimentar uma multidão, aleluia, nesse deserto com pães? Aleluias, eu aprendo com essa palavra que o segredo é levá-los até Jesus. Levá-los até Jesus a nossas ansiedades, a nossa necessidade. Ele diz: trazei-me aqui. Aleluia, e levaram os pães e ele disse: faça a multidão se assentarem diante de mim. E quando a multidão se assenta diante dele, ele dá graça e parte os pães e entrega a seus discípulos e diz: ide, aleluia, e alimentai-os. E todos vão comer e saciar. E a pergunta é: o que tu tens para levar até o Senhor nessa manhã? Aleluia, está no deserto, está difícil a caminhada, mas o que tu tens levado até Jesus? O que tu tens apresentado a Jesus? Aleluia, porque Ele vai dar graça ao Pai. O que tu tens levado, oferecido para Jesus nesse deserto? Porque no deserto também há multiplicação de alimento. E é nesse deserto que Jesus quer mudar a tua história. Ele quer moldar você. Ele quer te tornar mais forte. Ele quer te preparar para vencer a guerra. Ele quer fazer de você um grande vencedor. E para isso, é necessário se alimentar no deserto. Do que você tem se alimentado nesse deserto que você está passando? Você tem orado? Você tem examinado as Escrituras Sagradas? Você tem buscado a presença de Jesus para com tua vida? Você tem levado as suas causas, as suas dificuldades até Jesus? Você tem contado para Ele a tua luta, a tua guerra, o que está te afligindo? Você tem levado até Ele em oração? Jesus, Ele quer te alimentar nessa manhã. Jesus, Ele quer mudar a tua história nessa manhã. Ele quer te fazer diferente. Então a multidão comeu. A multidão saciou a sua fome. E ainda juntaram e levantaram 7 cestos cheios de pedaços. Entenda, meu amado. A medida de Jesus, ela é recalcada. Ela é abundante. Aleluias. Aonde abundou a escassez, superabundou, aleluia, a fartura. Superabundou a bonança do Senhor. A partir de hoje a tua história é diferente. Deixa Deus usar a minha boca como profeta para a tua vida. Deixa eu ser profeta na tua vida nessa manhã. Aonde a escassez reinou, a dificuldade reinou, a bonança do Senhor, ela vai superabundar, ela vai reinar, aleluia, na tua vida, nos teus negócios. Receba aí, em nome de Jesus. Deus tem fartura. Jesus tem abundância de pão para te alimentar nessa manhã.
e Ele se compadece de ti. Ele se preocupa com você. Fique com essa palavra. Guarda essa palavra no teu coração. E que Deus te abençoe. E tendo levantado 7 cestos, e os que comeram era quase 4.000. Jesus tem alimento para você e para a sua família, para os teus amigos, para os teus vizinhos, para aqueles que chegarem até ti necessitado. Jesus vai te dar o suficiente para você ter para emprestar e não precisar pegar emprestado. Você crê? Tome posse dessa palavra, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.